Muito bom dia a todos, graça e paz. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto eu vou me arrumando aqui. Quantos estão felizes? Levanta a mão aí. Isso. Sabe, gente, uma das maiores dádivas nesse tempo de graça, onde nós vivemos debaixo da graça de Cristo, é essa vida que nós temos maravilhosa, é esse amanhecer de cada dia maravilhoso. Então você não precisa necessariamente estar eufórico para dizer que está feliz. Você só precisa estar vivo e dizer: eu estou feliz. Amém? Se você está aí com saúde, você tem que estar feliz. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, sem mais delongas, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, e o verso 1. Você pode abrir na sua Bíblia. Eu vou começar hoje uma série de palavras, e eu queria convidar todos vocês a focar comigo nesse tema que eu vou abordar. Nós precisamos, quantos aqui concordam comigo que nós precisamos muito conhecer o verdadeiro amor de Deus, né? Nós todos carecemos de conhecer o amor de Deus. Então o tema da minha palavra é famílias profundamente amadas por Deus. E eu quero começar no texto do Gênesis para falar sobre isso, porque tudo começou através do livro de Gênesis. E essa relação de amor de Deus com a humanidade começa no livro de Gênesis. A Bíblia, ela é completa, amém, gente? A Bíblia, ela é um manual para nós de vida, mas ela é completa. Ela tem amor, ela tem justiça, ela tem educação e ela tem direção. Amém? A Bíblia é completa. E nós não podemos viver olhando para a Bíblia como algo que é só o amor que nós enxergamos, mas vamos enxergar pela ótica da palavra. Diz o texto assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Pode pôr o próximo, Evelyn. Está na mesma versão que eu. E diz assim o próximo verso, o 2, né? O texto vai dizer assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E o Senhor diz para ele: sê tu uma bênção. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos por essa palavra, e queremos receber do teu amor, receber, ó Deus, de ti, ó Pai, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Por isso fala conosco, edifica-nos por meio da tua palavra. A tua palavra é viva, e ela não precisa do homem para se cumprir. Ela se cumpre porque o Senhor é real e verdadeiro. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar sobre esse tema e trazer uma palavra abençoada para abençoar a tua vida, o teu coração. E o texto seguinte do Gênesis, que é o verso 3, ele vai falar assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus dá algo para Abraão poderosíssimo, algo que nós não conseguimos, na maioria das vezes, explicar. O que Deus está falando aqui com Abraão. E é interessante que nós sabemos que a vida, ela vem por transmissão. Claro que a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir da palavra e pela fé que há em nós. Mas nós sabemos que a vida, ela vem através de Jesus por transmissão. Se nós pararmos para observar o texto do Gênesis, Deus falando com Abraão, nós vamos ver aqui, ele falando para Abraão assim: sê tu, Abraão, uma bênção. Mas preste atenção, Abraão, tu é o cara que eu escolhi para abençoar todas as famílias da terra. Olha que interessante. Aqueles que te abençoarem, Abraão, eu abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Olha o que Deus está falando, olha que coisa maravilhosa, gente, que Deus está prometendo para Abraão. E eu queria que você entendesse essa questão da transmissão da vida.
Como que eu transmito? O livro de Provérbios diz que a boca procede vida e morte. E a questão da transmissão, eu sempre falo isso, que o evangelho ele é uns aos outros. O evangelho ele não tem egoísmo. O egoísta, alguém já disse, se você é egoísta, faça um favor, não case. Já ouviu essa expressão? Se você é egoísta, não casa, velho, porque tu vai desgraçar a vida de alguém. Se você é uma pessoa egoísta, por que não casar? Porque a vida é transmissão. O texto diz também que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Imagina você se tornar uma só carne com alguém para estragar alguém. E quanto à palavra de Deus, Deus está chamando Abraão para um desafio, dizendo assim, eu vou abençoar todas as famílias da terra em ti, Abraão. Olha que coisa forte. E aqui, queridos, no livro de Gênesis, nós podemos ver Deus separando os que são abençoados e os que são amaldiçoados. Sim ou não? Vamos ler o texto de novo. Põe ali para mim o 3, Everton, para nós ler. Está aí já. Ele está dizendo nesse texto, abençoarei aqueles, os que abençoarem, e os que, meu Deus, vamos na minha aqui, Everton, eu peguei no meio do caminho lá, vai lá. Diz assim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Novamente repete, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está fazendo aqui, Ele está separando aqui, e eu creio, queridos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus vai separar uma raça, como diz ali em 1 de Pedro. Mas isso não vai ser por cor de pele, não vai ser por número de roupa ou por status. Isso vai ser uma geração separada para ser abençoada por Deus. Deus não vai separar ninguém por conta de cor, de raça, sei lá, ou de família, ou de capacidade de conquistar, ou por status, por o tanto que tem de dinheiro. Não, Deus vai separar uma raça para ser eleita, filhos exclusivos do Altíssimo. Amém? A Bíblia está nos dando demonstração que Deus tem um projeto divino para nós, e nós precisamos entender isso, queridos. A palavra nos passa isso, e você vai entender uma coisa que é muito importante, que para transmitir vida, a primeira coisa que nós precisamos é ser curado interiormente. Nós precisamos ser amados, experimentar o amor de Deus para poder transmitir vida, porque se não consegue transmitir vida sem o amor de Deus. Sem o amor de Deus, nós somos altamente competitivos. Quem é competitivo aqui? Levanta a mão. Todos nós somos. Olha que coisa interessante. Vocês já viram que o que mais dá dinheiro no Brasil e no mundo, o que mais gera royalties, é o quê? É o quê? Venda. Por causa da competição. E isso traz para fora o nosso melhor. É ou não é verdade? Você já viu o cara que tem que bater a meta, como é que ele fica? Ele parece um leão, rapaz. Chega a rosnar, e quando ele não bate a meta, ele enlouquece, e ele fica ali, e a oração dele não é uma oração para buscar o Espírito Santo, a oração dele é: Senhor, me dá o cliente, o Espírito Santo. Aí ele fala para o Espírito Santo convencer o cara a comprar. É ou não é verdade? Nós somos competitivos, gente, por isso nós precisamos viver, passar pelo amor de Deus, experimentar o amor de Deus para poder servir, para poder transmitir vida ao outro. Caso contrário, nós estamos vivendo uma mentira, e não vamos conseguir acessar o reino se não formos curados. Deus falou para Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Presta atenção, para você me abençoar, você tem que ter capacidade de amar. Amém? Aí você se torna um descendente de Abraão. Amém? Senão você não consegue, meu irmão. E isso não é algo que Deus está dando para um ou outro, Ele está dando para todos. Olha só, Abraão, sai da tua terra,
E vai para o lugar que eu te mostrei. Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Abraão, eu farei de ti pai de multidões. Olha que interessante, Deus está dando a oportunidade para todos. Abraão, eu farei de ti nação, que você vai, olha para as estrelas e vê se tu pode contar. Olha para, eu ajuntarei contigo o povo que será separado, que será essa raça que vai ser de exclusividade minha. É como os grãos de areia da terra. Tenta contar, Abraão. Ele está falando para Abraão, tenta contar a areia do mar, assim vai ser a multidão. Então entenda isso aqui, por que poucos são aqueles que vão ir pelo caminho da perdição? Por que vão ser poucos? Porque não tem o amor de Deus passando como filtro. O amor de Deus é o filtro, é o que filtra a iniquidade, é o que filtra a perversidade humana, é o que filtra a ira, a competição, é o que filtra o saber mais que o outro. Olha aqui para mim, olha para mim aqui, a nossa geração tem um problema seríssimo, sabiam disso? Você consegue identificar o problema dessa geração? Os pais aqui, pessoas há mais de 60 anos, conseguem. Sabe o que eles falam dos pais? Que os pais não sabem nada. O pai dá uma direção, ele não obedece. O pai fala, calma meu filho, vamos repensar isso aí. Por que o pai está falando isso? Porque ele já fez esse caminho. Ah, mas o meu pai não tem faculdade. Não precisa ter faculdade, querido. Olha para mim aqui, os maiores hoje, principalmente no Brasil, não são os que têm um canudo da faculdade da PUC. Os maiores no Brasil hoje, vamos falar aqui dois rapidinho, Carlos Tramontina, e vamos falar do John Peter Gerdau. Pergunta a eles o que eles fizeram, obedeceram seus pais. Essa geração tem um problema, ela desdenha o que os pais estão falando, ela desdenha o que a autoridade está falando, falta amor, falta respeito. Esse problema tem feito isso aqui, gente, olha para mim, presta atenção. Todo mundo quer falar de honestidade. Uma coisa é você querer ser honesto pela regra. Outra coisa é você ser honesto e praticar honestidade. Muitas pessoas falam desse ser honesto pela regra, isso é limitante. Isso é limitante, isso não tem, para mim, vou ser sincero para vocês, não tem valor. Porque a proposta de Deus para mim e para você é essa, que possamos ser amor. E o que é isso? É praticar amor. Que possamos ser integridades, íntegros. O que é isso, pastor? É praticar integridade. Que possamos ser reto. O que é isso, pastor? É praticar retidão. Muitas pessoas hoje vivem querendo praticar pela regra. Pela regra nós vamos conseguir muito pouco. Pela regra nós vamos encontrar limites. Então, uma vez que o amor de Deus, preste atenção, esse homem chamado Abraão, que Deus escolheu ele para abençoar aqueles que o abençoarem, esse homem, ele é o homem que tem um descendente. Se você conhece a Bíblia, você vai dizer para mim de primeira mão quem é o descendente de Abraão. Abraão tem um descendente poderoso. E a Bíblia não fala os descendentes, ela fala o descendente de Abraão. Quem chuta quem é ele? Hã? Quem? Não, gente. Não, gente, lê mais um pouquinho a Bíblia, vai mais longe, vai longe. Vocês foram até Isaac. Oi? Esse é o descendente de Abraão. Não foi carne nem sangue que te revelou. Jesus Cristo é o descendente que a Bíblia fala de Abraão. A Bíblia não fala que Abraão tem descendentes. Não, o descendente. Gálatas 3. A Bíblia está falando que esse homem que recebeu essa promessa, queridos, ele trouxe a bênção. O texto diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. Olha para o teu vizinho aí e fala para ele: oi, bênção.
Fala isso, fala para ele. Fala de novo. Oi, bênção. Isso, dá um sorriso para ele. Fala, oi, bênção. Isso. Queridos, preste atenção nisso aqui. Abraão, quando Deus chama ele para ser uma bênção, Deus o abençoa. Olha que interessante. Deus abençoa para que cada movimento, cada atitude de Abraão possa produzir vida e vida abundante. Deus abençoa Abraão, tanto é, gente, que se tu observar na Bíblia, Abraão era um cara equilibrado, diferente do pai dele, Terá. Terá chutou o balde quando Arã morreu. Abraão aprendeu vendo o pai errar. Abraão era um cara equilibrado. Ei, quem lembra, e muitos criticam isso, quando Abraão fala para o rei lá, que Sara é irmã dele. Deixa eu falar um negócio para vocês, ele não mentiu. Ele podia falar, ela é minha irmã, segundo a criação. Tem gente que toca o pau no Abraão, porque Abraão foi inteligente naquela jogada. Alguém diz assim, Abraão mentiu. Ok, Abraão mentiu, tá bom, mentiu. Até que ponto Abraão mentiu? O que Abraão estava para fazer ali? Para preservar a promessa. Quem que tinha a promessa? Não era Abraão? Ele tinha que preservar. E você vê o tempo todo as atitudes de Abraão se movendo para abençoar o povo que ele estava guiando. Abraão fez algo, gente, poderoso, que é para poucos líderes o que Abraão fez. Abraão, ele se movia pacificamente. Vocês já viram que Abraão não fez guerra? Observa na Bíblia para você ver. Abraão se movia pacificamente, conduzindo o povo para quê? Para Canaã, para a terra prometida. Abraão conduziu o povo pacificamente para a vitória. Abraão não estava, queridos, ali pensando assim, não, eu sou melhor. Não, ele estava pensando no que Deus falou para ele. Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para o lugar, Abraão, que eu farei de ti uma grande nação. E ali, queridos, toda a promessa para a família abençoada, ela se inicia em Abraão. Preste atenção, esse Abraão que está conduzindo um povo para um futuro próspero, esse Abraão, ele tem nada mais do que a promessa de ser o homem mais importante da terra naquele momento. Abraão era responsável, queridos, tanto é que olha só que coisa linda, a proposta de Deus para Abraão, fez Abraão, no meio daquela matança dos reis, procurar um dos reis, chamado rei de Salém. Olha que interessante, Abraão não fez aliança com nenhum dos reis maus, ele foi no rei de paz. Olha a memória de Abraão, a memória de quem vai trazer o descendente que vai salvar a humanidade. Ele vai se relacionar com o rei de paz. Ele estabelece ali um dízimo, uma oferta, e estabelece uma relação de vida com o rei de paz. Abraão sempre preocupado em com as suas atitudes levar paz, vida, o amor de Deus e abençoar a todas as famílias. Preste atenção em mim. Sabe qual que é a preocupação da palavra de Deus comigo, contigo? A preocupação da palavra de Deus não é te fazer alguém rico, não é te fazer alguém melhor que o teu vizinho. A preocupação da palavra de Deus é te fazer ser alguém que pratica o amor de Deus na terra, que traz a paz para a terra, que produz vida no próximo. Deus não está preocupado, querido, eu vou ser bem sincero para ti. Nessa hora eu não tenho nada de misticidade na minha vida. Deus não está preocupado se eu vou ter riqueza ou não. Agora, se eu tiver uma atitude, Ele me abençoa. A preocupação de Deus não é o carro que eu vou andar, a casa que eu vou morar, a comida que eu vou comer. A preocupação de Deus é, se os princípios dEle habitam em mim, tudo que eu fizer Ele irá abençoar. Amém? Então a gente tem que usar
os princípios de Deus para ser feliz, aprendendo com o amor de Deus, aprendendo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a sermos como Abraão. Abraão, queridos, ele mudou a vida de milhares e milhares de pessoas, inclusive o descendente de Abraão alcançou a mim e a você. Hoje nós estamos vivendo debaixo da graça e do amor de Deus derramado sobre nós. Hoje nós podemos dizer que nós somos pessoas encharcadas pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós erramos o tempo todo e Deus nos perdoa. Ele renova a misericórdia dele sobre nós todos os dias. Hoje nós vivemos debaixo disso por conta de quem? De Abraão. Queridos, olha para mim aqui. Quando Deus chama Abraão, Ele está visando família. A visão de Deus ali quando chama Abraão é família. E Deus, Ele usa ali a dizer o seguinte: Abraão, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Abraão, aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Abraão, só existe uma família especial na terra. É a família que vai abençoar você. É a família que vai andar debaixo da tua direção. Queridos, você consegue mensar por que Deus confiou tanto em Abraão? Quem consegue pensar um pouco e falar: cara, mas Deus colocou algo muito grande na mão de Abraão. Aparentemente, lendo a Bíblia, eu vou confessar o meu pecado. Várias vezes eu pensei: esse Abraão é muito covarde. Cada um com o seu temperamento, né? Eu no meu temperamento falei: esse Abraão é um frouxo. Que cara frouxo, Abraão. Eu várias vezes pensei isso lendo a Bíblia. E agora esses dias refletindo sobre o que é ser frouxo, sobre o que é ser desonesto, eu falei: Abraão foi o cara mais honesto da Bíblia. Porque ele não estava andando por conta do que ele achava, ele estava sendo guiado pelo amor de Deus. E eu falei: o cara era o cara. Deus guiava ele, e Abraão não tomava decisão assim, sabe, tomar uma decisão de qualquer jeito, não. Abraão consultava, ele entrava para a tenda para falar com Deus, ele ia para a tenda ouvir Deus. Abraão, sabe por que a impressão dá que ele era frouxo? Porque Abraão não falava besteira, Abraão não ficava jogando conversa fora a qualquer tempo, Abraão dava direção. Ele não jogava a conversa fora. Observa que ele entra para a tenda para buscar a direção de Deus para o povo. O povo estava lá fazendo um monte de besteira, e Abraão entrava para a tenda para buscar Deus, buscar resposta, buscar direção, guiar o povo. Aí eu fiquei pensando de falar: como esse cara, ele foi importante nesse momento para Deus usar ele. Ele não se deixava abater pelos outros. Ele sabia que ele estava ali para dar a direção de Deus para o povo. E ele sabia que Deus falou para ele: Abraão, quem te abençoar está garantida a bênção. Quem te amaldiçoar, Abraão, não preocupa que é comigo. Abraão sabia que Deus era com ele, por isso ele ia buscar na presença de Deus a direção. Preste atenção, a minha pergunta é: aqui nós podemos ver que há dois tipos de família. A família que era abençoada e a família amaldiçoada. Observa comigo sobre Noé. Noé, no dilúvio, ele teve que construir a arca para salvar a sua família. Sim ou não? Preste atenção aqui. Para salvar a tua família, você está disposto a ser equilibrado? Você está disposto a buscar o Espírito Santo de Deus e não dar com a língua nos dentes? Queridos, olhe para mim. Eu vou dizer algo muito forte para você. Se você quer salvar a tua família numa aliança verdadeira, seja santo pelo menos para salvar a tua casa. Às vezes nós estamos vivendo num falso proselitismo, num falso amor, e usando a Bíblia para justificar. A Bíblia não é um livro que justifica o meu erro, o meu pecado.
A Bíblia é um livro que me ensina a perdoar e a pedir perdão pelos meus pecados. A Bíblia não é um livro que diz para mim assim, ó, não, para um pouquinho, eu não posso me envolver no teu problema, ô Felipe, acertei, né? Porque Felipe, tu é feio e eu sou mais bonito. Nem tu acredita, né, Felipe? Não, a Bíblia está dizendo que eu sou um transmissor de vida. Então eu vou estender a mão para o Felipe, vou abraçar o Felipe, vou chorar junto. Sabe qual que é o cristão verdadeiro? É aquele que tem capacidade de olhar nos olhos e perdoar. Passou disso, queridos, segura aí, que tem que questionar. Não vou dizer que não é, só vou dizer que tem que questionar. Amém? Se você não tem capacidade de perdoar, olha para o teu irmão aí do teu lado aí. Fala para ele mais uma vez, oi bênção. Isso. Fala, oi bênção. Isso. Agora, pensa no que tu falou para ele. A gente faz isso muito dentro da igreja, né? A gente faz muito isso dentro da igreja. Mas você falou assim para ele, oi bênção. Mas ele é uma bênção na tua vida? Olha os casados. Olha os casados aqui, ó. Ah, essa noite não foi muito boa. Isso aí vai melhorar. Vai melhorar. Olha os casados. Querido, quando você está falando para esse irmão do teu lado, sendo teu esposo ou sendo seu amigo, seu irmão em Cristo, você vai falar para ele, oi bênção. É porque o amor de Deus está completo em ti. Amém? Aí você tem capacidade de transmitir o quê? A vida abundante. Então faça isso, como Abraão nos ensina. Olha aqui para mim, a bênção de Deus é tão poderosa que a arca de Noé flutuou na água. Sabe o que Deus fez? Sabe o que a bênção de Deus fez na vida de Noé? Fez ele flutuar, ele e a família dele, até encontrar novamente terra seca. E às vezes nós somos o quê? Nós, ao invés de sermos a arca, o que nós somos? A pedra. Afunda logo, irmão. Em vez de ser a arca para o irmão flutuar e sair daquela situação, como Noé fez com a sua família, nós somos a pedra, puxamos o irmão para o fundo. Morre desgraçado. Isso não é pessoas que estão dentro da família abençoada por Deus, estão fora, gente. Olha para mim, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Amém? Você toma posse dessa palavra? Está com medo, irmão? Está com medo? Então levanta a mão comigo e diz assim, Senhor, eu sou descendente de Abraão. Se tiver algum incircunciso me amaldiçoando, pega ele. Amém? Você é abençoado, você é amado por Deus. A palavra de Deus mostra o tempo todo. Agora nós vamos falar um pouquinho, já olhando para o descendente de Abraão. Abre a tua Bíblia em Efésios. Vamos ler lá, Efésios 3,14. Olha o que a palavra de Deus está falando. Agora nós já estamos falando aqui no descendente de Abraão, que nos abençoou, que nos deu acesso ao Pai. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quem é que toma o nome toda a família? Abraão. Quem é que é o descendente de Abraão? Jesus Cristo. Presta atenção, nós estamos cobertos pelo amor de Deus, pela justiça de Deus, pela educação de Deus e pela direção de Deus. Amém? Então você não está perdido. Queridos, preste atenção, a mão de Deus está sempre sobre a tua família. A mão de Deus está sempre sobre a tua vida para te abençoar. Olha aqui para mim, a mão de Deus sobre a tua vida não é remédio. Não, é a bênção de Deus. É a bênção de Deus, é você entender cada passo, cada ciclo, cada processo que você está passando. Às vezes, irmãos, olhe para mim, para ser essa família, como a de Noé que entrou na arca e passou para a terra seca, você vai precisar de paciência.
Paciência, irmão. Sabe, às vezes tem coisas que elas não são como a gente quer, e se elas forem como a gente quer, vai dar problema, nós não vamos saber administrar. Sabiam disso? Eu já me convenci, eu já fui muito mais desesperado, hoje eu sou mais tranquilo. Hoje eu espero as coisas acontecer. Fala, não, deixa acontecer. Porque não adianta se desesperar, sabe por quê? Nada foge o controle da mão do Deus que abençoou todas as famílias da terra. Nada, queridos, você pode estar hoje aqui passando por uma necessidade, escuta, Deus é prosperidade suficiente para te ajudar. Ah, mas eu estou passando por uma doença, Deus é cura suficiente para te curar. Ah, mas eu estou numa crise, pastor, eu estou triste porque o fulano foi embora, a ciclana me deixou. Queridos, Deus é suficiente para suprir essa carência. Deixa passar, calma, entra no quarto, chora, ora, pede direção a Deus, mas não faça as coisas pela força do teu braço. Você vai se frustrar. Diga comigo assim, nesta noite eu recebo a prosperidade de Deus, a alegria de Deus, para ser uma família abençoada. Amém? Você precisa entender, e hoje eu te peço para ti assim, ó, deita e descansa em paz hoje à noite. E quando você amanhecer amanhã, você vai amanhecer abençoado. Amém? Você pode tomar posse dessa palavra? Ah, mas o meu filho está fazendo isso, a minha filha está fazendo isso. Queridos, preste atenção. Quando Noé construiu a arca, os filhos dele, cada um estava fazendo uma coisa. Na hora de entrar na arca, quem que foi salva? Toda a família. Ah, não, toda a família não, ainda entrou as noras. As mulheres estão sempre em vantagem. Vamos juntos essas mulheres também, mas não deixar no caminho. Botaram para dentro da arca. Então pense comigo, amanhã quando você acordar, você vai dizer assim, eu sou um descendente de Abraão. Eu tenho um pedigree. Eu sou um cara que tem uma bênção de Abraão. Essa manhã ela está diferente. Você tem que acordar na tua cama. Quem aqui já morou num barraco de madeira? Já morou? E aí se levanta e olha para aquelas frestas assim, e tá amanhecendo o dia e as frestas começam a entrar claridade, né? Você tem que olhar por aquela fresta e falar assim, olha que dia lindo. Hoje é o dia que eu vou conquistar minha casa de alvenaria. Você tem que olhar naquela fresta e profetizar. Não adianta levantar chorando, irmão. Eu não estou aí. Eu queria ter uma cama box. Rapaz, levanta dizendo, é hoje o dia que eu vou conquistar a minha cama box. Não, cara, para, pelo amor de Deus, olha para mim aqui. Para, gente. Deus te chamou para conquistar, então você tem que ir conquistar. Para, pelo amor de Deus, eu sei que quando nós precisamos de ajuda, Deus também promove a ajuda. Deus manda pessoas nos ajudar, isso é bênção, mas o tempo todo não, gente. Sabe por quê? Porque Deus tem para ti uma conquista. E se você ficar o tempo todo buscando migalha, você nunca vai conquistar o que é seu. Eu sei que todo mundo tem direito, e Deus quem provê isso, de ser beneficiado, ajudado em algum momento, mas não é o tempo todo, gente, porque senão Deus vai ficar triste. Sabiam disso? Vocês sabiam que essa conversa que falam, que tem não sei quantos bilhões de gente passando fome, Deus fica triste com isso? Porque esses tantos de milhões que estão falando, são filhos de Deus, e Deus quer que eles conquistem. Você acha que Deus fica feliz com essas bobagens que fico falando aí? Não, Deus está triste com essa turma aí. Sabe por quê? Fica promovendo canga em cima dos outros. Não, que ele promove ele. Promove o teu irmão. Olha para o teu irmão aí. Espera, hoje eu vou te pagar uma pizza. Isso. Hoje eu vou almoçar com... Fala aí, hoje eu vou pagar teu almoço. Isso. Fala para ele, depois desse almoço,
depois desse almoço, tu vai sair com uma palavra de vitória. Para segunda-feira, tu arrumar um emprego, no outro domingo tu paga o meu almoço. Isso. Fala para ele, o outro domingo é contigo, hein? Olha para ele agora e fala assim: vou pagar o teu almoço hoje, mas no outro domingo tu paga o meu. Você tem que... Amém? Preste atenção. Famílias, preste atenção, famílias saudáveis são famílias que vivem debaixo da descendência de Cristo. Famílias abençoadas são famílias que conhecem esse caminho. Olha Gálatas 3,16 na tua Bíblia. Abre aí na tua Bíblia Gálatas 3,16. Eu quero que você entenda isso de maneira bem... como é que eu posso te dizer? Isso, bem prática. Sem mimimi, sabe? Presta atenção. O texto diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, está dizendo ao seu descendente. Como se falando, não diz aos seus descendentes como se falando de muito, porém como de um só. E ao teu descendente, preste atenção, que é Cristo. A promessa foi feita a Cristo para nós. Quem somos nós? Quem nós somos? Quem nós somos? Cristãos. Preste atenção, a promessa foi feita para ser uma família abençoada, a mim e a você. Você é abençoado. Preste atenção, se você está debaixo da bênção de Abraão, você está debaixo da dispensação da graça. Portanto, você é salvo. Portanto, você é filho do Deus Altíssimo, legítimo. Lá o que diz em Pedro 2,9? Você é exclusivo. Raça eleita, geração eleita, povo exclusivo de Deus, porque você é descendente de Abraão, a sua família é abençoada. Amém? Você não precisa, olha aqui para mim, você não precisa andar nessa terra com divisões. Sabe por que Deus fez isso com Abraão? Porque o povo israelita achava que era só eles. Aí Deus falou assim: não, eu vou abençoar toda a terra. Não, o descendente de Abraão vai trazer cura, perdão e salvação para toda a humanidade. Os israelitas, eles tinham aquela pompa: não, o Deus é nosso e de mais ninguém. É ou não é verdade? Não, Deus vai vir só para nós. Tanto que quando Jesus veio, eles não aceitaram. Você viu, queridos, como quando nós não temos o amor de Deus, nós somos sujeitos a perder a salvação e a perder Deus de vista. Sabia disso? Os israelitas, eles são o maior modelo para nós. Eles perderam Deus de vista, perderam a salvação. Mas pastor, Deus não veio para os israelitas? Veio. Mas quando eles se tornaram alguém, queridos, olha para mim, quando eles se soberbeceram e se tornaram alguém egoísta, perderam Deus de vista. Tanto que quando Jesus vem, eles não o reconhecem. Olha para mim, sabe quem hoje desfruta da bênção de Abraão por conta de crer e por conta de acreditar que Abraão recebeu a promessa para abençoar toda a família? Eu e você. Quem aqui é judeu? Tem algum judeu aqui? Nenhum. Agora vai em Jerusalém e vê quantos judeus dizem que Jesus é um profeta evoluído. Mas o Jesus não era para eles, mas eles o rejeitaram. Quando você não tem o verdadeiro amor de Deus, você rejeita Deus. A inteligência, queridos, olha para mim, a inteligência não garante integridade, porque a inteligência é uma regra. Pastor, eu preciso alcançar sabedoria. Aí sim, aí você tem o amor. O que está te movendo a buscar sabedoria é o amor de Deus. Agora, quando você só é inteligente e usa as coisas somente em teu favor, você está sendo o quê? Alguém que está vivendo pela regra.
A regra vai te dar um limite. Presta atenção aqui. O amor que Deus está nos dando por meio de Abraão e de Cristo é para que nós venhamos transmitir para o outro amor. É para que nós venhamos transmitir para o outro perdão. É para que nós venhamos transmitir para o outro paciência. É para que nós venhamos transmitir para o outro vida. Deus não deu, queridos, Jesus para mim vir aqui na terra amaldiçoar o meu irmão. Não, Ele deu Abraão, Ele deu Jesus e disse: abençoem, porque aqueles que te abençoam são abençoados, e os que te amaldiçoam, eu irei amaldiçoar. Preste atenção, não sejam israelitas hipócritas, que estão buscando, ou estão dizendo, que a bênção de Deus é restrita a um povo, a uma raça. Deus não está olhando para a cor da tua pele, Deus não está olhando para a tua raça. Deus liberou a bênção sobre toda a descendência de Abraão. Deus não olha para você olhando para a tua cor de pele. Não. Deus olha para você como alguém que Ele abençoou. E se o amor de Deus que está em Cristo Jesus, Ele está em ti. Se você tem essa fé aqui, essa fé que Jesus morreu na cruz, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele está vivo à direita de Deus Pai, você tem a fé que cura e que traz o amor de Deus para a terra. Não adianta, queridos, nós crer num Jesus pregado numa cruz. Quando você olhar para a injustiça que fizeram com Jesus, vai gerar no seu coração, sabe o que? Vingança. Se você não completar o caminho do Calvário, você vai ficar chateado. Por que fizeram isso com Jesus? Por que bateram nele como se bate num animal selvagem? Por que arrancaram pedaços do corpo dele? Entenda o seu pastor. A primeira vez que eu vi o filme aquele da Paixão de Cristo, eu fiquei brabo. Olha como que é cada visão, cada ótica. E por isso você precisa ter o amor de Deus para passar o filtro. Eu olhava o filme, todo mundo chorando no cinema, e eu falando: mas não tem ninguém para agarrar esses malucos. Olha a visão. Que porcaria, né? Eu já que nem Pedro, ninguém agarra o cara desse. E diz: Pedro, tu vai experimentar agora o peso desse relho aqui. E eles vap de Jesus, e o cinema todinho. E eu: mas alguém tem que agarrar esse maluco. Olha a visão de pessoa para pessoa. Mas quando é que eu sou curado, queridos? Quando é que o amor de Deus está em mim? Quando eu vou para a presença dEle, reconheço que eu não sou nada, e que eu sou um homem sujeito aos erros como qualquer outro, e digo: Senhor, me perdoa, me traz equilíbrio. Porque eu creio que toda aquela obra que Jesus viveu na cruz, ela foi necessária para que eu fosse salvo. Aquilo ali, Jesus, não me gera vingança mais, mas me gera uma satisfação, porque por conta de tudo que Jesus passou, eu recebi o amor e a salvação. E nós precisamos entender, queridos, por isso que hoje todo mundo me chama para ministrar o hino da cruz. Todo mundo. Não, o pastor Jonas é o cara nessa ministração, porque esse é o momento que é um dos momentos melhores para mim. Quando eu vou ministrar aquele momento do flagelo de Cristo, eu ministro aquilo ali com uma entrega que só Deus sabe o quanto tem valor para mim. Só Deus sabe o quanto tem valor para mim aquilo ali. Hoje, com esse entendimento, queridos, sobre a morte e ressurreição de Cristo, eu posso amar você. Eu posso amar você mesmo com as suas imperfeições. Hoje, eu posso olhar para você e mesmo com imperfeição, te abraçar e dizer: eu te amo, eu te respeito, eu considero você. Mas quando nós não temos esse amor, nós não temos uma família abençoada, porque um homem que entra num casamento egoísta, ele falha o casamento. E uma mulher que entra num casamento egoísta, ela falha o casamento.
E quando esses filhos crescem, eles se tornam um veneno para a sociedade. Quando esses filhos crescem, eles estão tão distantes do amor de Deus, porque não viram nos pais a referência de amor, que eles viram um problema, e esse problema vira violência, e essa violência vira outras coisas como dependência química. Vocês sabiam que toda pessoa que vai buscar droga, ela está em conflito violento no seu interior? E quando ela vai usar droga é para tentar amenizar aquela dor. Quem gerou essa dor? Pais que não conheceram o amor de Deus. É por isso que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, sê tu uma bênção. Sara Cavalhada, sê tu uma bênção. É por isso que nós precisamos entender hoje isso que eu estou pregando aqui há muito tempo. Fale de amor, mas pratique o amor. Fale de integridade, mas pratique a integridade. Fale de retidão, mas seja reto. Não adianta, queridos, eu vim aqui domingo, quarta, pregar para vocês e ser um frustrado lá fora. Acredite, eu sou posicionado na sociedade, eu sou um leão. Sabe quando que eu sou um cordeiro? Quando eu estou nos braços dele. Quando eu vou para os braços do Pai, aí eu sou um cordeiro. Mas diante de uma sociedade corrompida, eu sou um leão. Para proteger o quê? A minha vida, a minha fé. Para ser o quê? Reto. Para ser o quê? Íntegro. Porque até para praticar o amor de Deus hoje você precisa ser valente, meu irmão. Não é em vão que o texto diz: o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Deus está nos chamando para sermos uma família abençoada. Abraão, queridos, foi chamado para esse desafio, passou por tantas coisas, até completar, até gerar, até Cristo vir e curar a humanidade. Preste atenção aqui, olhe para mim. Você pode dizer hoje: Cristo vive em mim? Pode. Se você pode dizer hoje: Cristo vive em mim, fique de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar. Se você pode dizer hoje: Cristo vive em mim, avalie as suas atitudes, seu comportamento. Olha o que eu vou falar aqui. Você que lê a Bíblia, quantas vezes você viu Abraão desistir? Quem que lê a Bíblia aqui? Quantas vezes tu viu Abraão desistir na Bíblia? Quantas vezes você já tentou desistir da sua própria vida? Então Cristo não vive em ti. Esse amor que foi liberado para todas as pessoas, para mim e para você, através de Abraão, essa bênção que Abraão se propôs ser, até que viesse o Salvador para consertar todas as coisas, não foi em vão. Há uma bendição sobre ti. Uma coisa, queridos, é falar, outra coisa é praticar. Uma coisa é eu falar que a Bíblia é o manual, outra coisa é eu praticar o que o manual fala. Nós somos bons, todos nós, em falar o que está escrito na Bíblia, mas na hora de praticar, nós nos encontramos com uma semente luciferiana que está dentro de nós.
Na hora de praticar, nós nos encontramos com o diabo bradando dentro de nós. Quem lembra do Éden? Você lembra do Éden? Você lembra da semente de Lúcifer no ser humano? Na hora de praticar o que as Escrituras diz, parece que essa semente ela ganha força. Na hora de ser amor, vem o diabo e faz tu ser o falso amor. Na hora de ser íntegro, vem o diabo e te faz ser parcial. Na hora de ser reto, vem o diabo e te faz cobrar a justiça do outro que tu não tem em ti. E nós precisamos, queridos, preste atenção, usar o que Deus nos deu e conquistou por meio de Cristo, a bendição. Ele está dizendo que eu e você somos famílias benditas. Ele está dizendo que a ação dele é bendizer você, ou seja, você pode se tornar, conforme a sua decisão, o bem em ação. Quando o texto de Deuteronômio fala que você vai ser bendito na terra, no campo, na cidade, aonde quer que seja, esse texto está falando que você é a bênção caminhando na terra. Aonde você pisar vai ser abençoado, aonde você chegar vai ser próspero, aonde você chegar o ambiente vai mudar. Sabe quando tu chega num ambiente triste e tu traz alegria? Sabe quando tu chega num ambiente tá tudo desorganizado e tu traz organização? Sabe quando tu chega num ambiente de tristeza, as pessoas estão tristes, afundadas nas suas mazelas e você traz solução? Pois é, para isso Deus te chamou. E isso não é, querido, olha aqui que eu descobri na Bíblia. Nós já vamos orar, mas eu tenho que ler isso aqui. Olha o que eu descobri, queridos. Eu descubro algumas coisas assim que eu já passei 10 vezes e não prestei atenção. Diz assim o texto: mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Olha só para mim aqui, olha para mim aqui. Quando você é uma bênção, você vai abençoar todo mundo e não vai ser esgotado. Sabe qual que é o medo dos cristãos hoje? De nós cristãos? É de abençoar demais o irmão e ficar esgotado. Eu estou dando demais para os outros, e a minha família e eu. Não. Deus encerrou o roubo do pecado em Cristo Jesus. Se você crê nele, você é abençoado, e a bênção que está sobre ti não vai se esgotar. Não vai se esgotar. Você vai abençoar o irmão. Se você der amor, atenção, carinho, você vai receber em dobro, em dobro, em dobro. Se você gastar dinheiro com ele, você vai receber em dobro, muitas vezes mais. Não vai se esgotar, porque em Cristo foi encerrado o pecado do roubo, o pecado da trapaça foi encerrado. E se você está em Cristo, você é renovado a cada manhã. As suas forças, elas brotam com a força diferente daquele que está fora. O amaldiçoado, ele está programado para amaldiçoar. O abençoado está programado para abençoar. E deixa eu te falar, o maldito você conhece de longe. Não precisa falar. Eu vou falar que não precisa falar, eu já sei. Tu é vidente, tu é profeta. Não, está escrito na tua testa, irmão. Não precisa falar, está na tua testa escrito. Vai no espelho, pega um espelho. Tem um espelho aí, dá para o irmão. Fala, olha nesse espelho aí. Quem é que você está vendo aí? Tira a máscara, irmão. Tira a máscara. Está na cara. O maldito você conhece. Por isso que eu penso que Abraão cruzou por alguns lugares e disse para o povo dele: não vai lá, fica aqui. Conhecia na cara já, ia falar: tá aí o caramunhão, fica calmo. Diz assim o texto de Gálatas 3,14: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Ei, a bênção de Abraão chegou até a mim e a você por meio de Cristo. E pela fé você conquista isso, meus irmãos. Preste atenção, eu vou ler o verso 27 e o 29 e nós encerramos. Diz assim o texto. Vamos lá. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa de quem? De Abraão. Então levante a mão, porque a sua família é abençoada. Se você está em Cristo, a sua família é abençoada. E hoje você vai sair daqui carregando a bênção de Deus. Fala aí, bate no peito e fala: bênção vai abençoar. Bate no peito e diz: bênção vai abençoar. Bate no peito de novo e diz: bênção vai abençoar. Amém? Levante as suas mãos. O Senhor nessa manhã, Ele te dá a sua presença e o seu amor, e te dá hoje uma unção especial para amanhã abençoar alguém. Levante a sua mão e diga: eu estou pronto. Diga: eu estou pronto para abençoar o meu próximo. Diga: eu estou pronto para levar o amor de Deus até o próximo. Com os teus olhos fechados ainda, Deus está te dando um novo coração. Deus está te dando um novo coração nessa manhã. O Senhor está retirando toda a amargura, toda a dor. O Senhor está tirando todo o peso do teu coração. Se você decidiu hoje viver Cristo, solte as armas. Libere o seu coração, esse coração duro, esse coração endurecido pelas coisas erradas que estão diante dos teus olhos, e deixe Deus colocar um coração de carne, um coração capaz de amar, um coração capaz de abençoar. Hoje o Senhor está te dando uma unção para ser uma bênção. O Senhor está dando a unção de Abraão para você. Sê tu uma bênção. Abençoe todos que chegarem diante de ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, ensina-nos a caminharmos como família abençoada nessa terra. Nós amamos a tua presença e tomamos posse da bênção do Senhor. E hoje cremos mais ainda que somos a bênção para essa terra, que somos o sal, que somos a luz dessa terra e que vamos temperar para a honra e glória do teu santo nome. Se você crê, aplaude o nome dele. Amém, queridos. Estenda a sua mão na direção da sua casa. Pai, levanta, Senhor, a tua mão poderosa sobre o teu povo. Derrama do teu amor sobre nós. Faça resplandecer a tua face. Nos dê a verdadeira paz. Shalom. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. Você se levantará amanhã abençoado.